Boa noite, bem-vindas ao Passo a Passo. Tenho o enorme prazer de vos apresentar a Rina e lembrei-me do nome da Rina, que às vezes as pessoas explicam o sentido do nome. Eu não sei o sentido do nome, mas eu usei as letras para dizer algumas palavras em 60 segundos para não tirar tempo de antena aqui à Rina. E então queria dizer que a Rina é resiliente no sentido que tem não só a fortaleza, mas também a audácia de cumprir com os seus objetivos. É uma pessoa interessante e interessada, acrescenta sempre valor em todas as conversas e retém esse valor para conversas seguintes, é Querida. fascinante. Depois, é uma pessoa necessária, a Rina é necessária nos contextos em que está, na família, no trabalho, nos amigos. E por último, alegre e amiga, portanto, eu acho que vai ser mesmo uma ação super interessante, porque a Rina é uma pessoa muito inspiradora. Rina, passo-te a palavra. Oh Inês, muito obrigada por essa introdução quase que te podia dizer para seres tu a apresentar e não eu, que não sei se consigo acrescentar algo mais de tão especial que me dedicaste e que eu não estou certa que mereça essas tuas palavras, mas vou tentar dar o meu melhor. Foi giro quando a Inês me fez este convite, porque eu não fazia ideia o que é que ela queria que eu falasse. Portanto, aqui para recapitular, hoje vamos falar das obras de misericórdia, portanto, dar bons conselhos e ensinar os ignorantes serão aqui os dois temas que a Inês me desafiou a falar hoje e a partilhar um pouco da minha vida. Eu resolvi não trazer nenhuma apresentação, há bocado dizia a Inês, isto vai ser uma conversa entre amigas, portanto, se tiverem alguma questão, alguma coisa que queiram interromper, por favor, não esperem pelo fim, até porque depois podemos não ter tempo e para isto não ficar também monótono, se acharem que estou a falar demais. Eu achei que se calhar seria giro, tal como pronto, a Inês referiu há pouco, falar-vos primeiro um pouco do meu percurso de vida mais pessoal e depois dar-vos um bocadinho também um flavor daquilo que é a minha vida profissional, em que obviamente estes dois temas também fazem parte. Claro que isto não há segregação completa entre as duas coisas, não é? A nossa vida pessoal e a nossa vida profissional estão interligadas, mas já vão perceber porque é que eu faço esta distinção. E não sei se conseguem perceber pelo meu tom de pele, pela minha fisionomia, eu não sou portuguesa de origem, apesar de ter nascido cá no Porto. Eu sou filha de pai e mãe indianos e, portanto, sempre na minha infância fui criada nestas bases, nas tradições da religião hindu. E, portanto, sempre fui habituada a ter esta abertura de espírito, porque uma das coisas que esta religião, que não é só uma religião, é mesmo uma filosofia de vida, professa, é a tolerância aos outros e, no fundo, estes valores que estão muito comuns, eu digo sempre isso, à religião católica também, portanto, as grandes linhas e os grandes valores diria que são bastante parecidos. E agora, pronto, não vou contar todos os meandros, para isso precisávamos ter outra sessão sobre o assunto, mas basicamente eu andei, os meus pais tinham bastante preocupação com a nossa educação, eu sou mais velha de mais dois, portanto somos três irmãos, e o meu pai teve sempre essa preocupação pronto, como todos os pais naturalmente, não é? De pôr os filhos em boas escolas, em bons colégios. Então eu fui parar ao Colégio Horizonte, eu não sei se todas conhecem, mas pronto, é um colégio da Opus Dei, portanto é um colégio que tem uma forte componente de formação cristã, e isto no quinto ano, portanto eu tinha apenas 10, 11 anos, é mais ou menos essa a idade, como estava embebida nestas tradições hindus e tudo mais, foi assim um pequeno choque no início, até porque era um colégio bastante. Não gosto de usar a palavra rígido, porque rígido conota uma coisa mais negativa e não era de todo o caso, mas era mais formal, era uma coisa bastante familiar, apesar de tudo, mas tinha os formalismos também que exige a disciplina, que exige também a parte da formação não só religiosa, mas também a própria formação
do colégio em si, dos seus professores. Entretanto, fui-me dando conta desta evolução na minha vida espiritual, portanto, deixei, no fundo, entrar a palavra de Deus também no meu coração, até porque nada que eu ouvia me chocava e seria muito diferente daquilo que eu ouviria em casa. Obviamente que a história da Bíblia e tudo que é específico, claro que sim, não é? Naturalmente não é a mesma, não estamos a falar do mesmo percurso ou das mesmas, pronto, parábolas, das mesmas, quer dizer, isso não tem, obviamente, comparação, mas em termos de valores, e volto a insistir outra vez nesta questão, porque eu acho que é importante, sim, e portanto o meu coração, apesar de haver alguns momentos também de incerteza, e tal como isto é muito normal na vida de adolescentes, eu neste momento tenho 3 filhos adolescentes, portanto esta coisa da incerteza e de estar sempre a pairar no ar, e portanto obviamente que tinha algumas questões e algumas dúvidas. O tempo foi passando, eu saí do colégio, muito amiga das minhas amigas, muito amiga das minhas professoras, entrei na Faculdade de Economia, portanto o meu percurso também já vão perceber profissional, é um pouco por aí na área mais das ciências económicas, até que comecei a namorar com o meu atual marido, que também o encontrei na Faculdade de Economia, conhecemos-nos lá, e ele também vinha mais ou menos pronto, acabava por ser o mesmo meio social que eu conhecia no Horizonte, portanto havia ali imensos amigos em comum, tios, professores, e portanto havia ali pessoas que conhecíamos os dois, e a própria família do Pedro era bastante católicos, praticantes, e portanto eram pessoas que obviamente tinham o catolicismo bem presente na vida do dia a dia e tudo mais. Não era só católicos de nome, eram pessoas realmente praticantes e que no fundo era uma parte muito importante também da vida dele. Ele fazia parte das equipas de jovens, dava convívios numa paróquia no Porto em Cristo Rei, portanto fazia imensas coisas relacionadas com isso. Entretanto, pareceu aqui um bocadinho um choque nós começámos a namorar os dois, até que as coisas começaram a ficar sérias, apesar de haver alguma pressão também social do meu lado, porque não por maldade, mas os meus pais gostariam que eu tivesse, no fundo, para não ter o risco das coisas não correrem bem. Acho que se nos pusermos nos pés de uns pais, é isso que eles querem, que não é? Que os filhos sejam bem-sucedidos no casamento e que não haja risco de disrupção por via de culturas diferentes, e que neste caso era claramente o caso, só que os meus pais esqueciam-se que eu tinha tido toda uma bagagem, toda uma formação, não só espiritual, mas social e tudo mais, que me permitia estar com esta pessoa de forma bastante tranquila, e era isso que eu queria e era aí que eu me sentia bem. Portanto, aqui, resumindo também para não entrar em grandes detalhes, acabamos por decidir que era à séria e queríamos casar. E, portanto, daí o passo seguinte era um passo bastante mais gigantesco, no sentido em que tínhamos que fazer, tolerar, no fundo, eu, hindu, não é? Criada nessas origens, queria ter um casamento indiano, até também por respeito aos meus pais, naturalmente. O Pedro, naturalmente, que sempre católico praticante que foi, também queria casar pela igreja. Eu fartava-me de ir à missa com ele e, portanto, nada disso me chocava também. E, portanto, naturalmente que aceitei com muito bom grado e fizemos realmente um casamento ecuménico. De manhã foi a cerimónia indiana e de tarde foi a cerimónia na Igreja de Cristo Rei. Portanto, o casamento nesse dia foi válido para ele, porque foi a graça do matrimónio que ele recebeu, e eu não, porque não era batizada, mas acho que é bonito de ver realmente o sentido da palavra ecumenismo na nossa vida do dia a dia, até que culminou no nosso casamento. Porquê é que estou-vos a contar isto tudo? Porque obviamente depois vieram os filhos, e pouco tempo depois portanto nasceu a Ana, que é a nossa filha mais velha, que neste momento tem 16 anos,
E, portanto, obviamente que eu me lembrava que no casamento católico, apesar de para mim não ter sido, digamos assim, válida a graça de matrimónio, eu tinha prometido perante Deus de educar os filhos na religião católica, na fé cristã, e, portanto, naturalmente que nunca se pôs a questão de eles não serem batizados, e obviamente que eu e o Pedro estávamos completamente em sintonia nisso. Entretanto, quando estávamos a preparar, pronto, a azáfama, um bebê novo, portanto, tudo era assim um bocadinho, às vezes feito de forma um bocadinho sem pensar, ou sem, não é sem pensar, mas tudo corria muito, não é? Tudo fluía demasiado rápido, porque estávamos em pais de primeira volta, não tínhamos experiência e tudo que rodeava isso, depois tínhamos este grande evento que era o batizado. Só que eu realmente comecei a questionar-me e tinha o nosso guia espiritual, que foi o padre que nos casou também, que foi o Frei Bernardo, não sei se serão algumas do Porto, se forem, conhecem de certeza, e eu tinha um livro aberto para mim, eu falava com o Frei Bernardo sobre tudo e mais alguma coisa, ele acabou por ser o meu guia espiritual, acompanhou-me nesta altura do casamento, aceitou fazer o nosso casamento desta forma misto, que havia muitos padres que não aceitavam, e portanto fui falar com ele, a dizer, está qualquer coisa aqui que eu não me sinto bem, não estou em paz, eu acho que isto falta qualquer coisa, eu estou a preparar o batizado da Ana, mas eu sinto que eu própria, se eu não der este passo com ela, estou a falhar. Portanto, eu tinha ali uma noção de que nós, a constituir família, ainda com mais responsabilidade de virem os filhos, portanto já não éramos só nós os dois, que fazia todo sentido estarmos todos em sintonia, e no sentido em que eu estou a usar, no fundo, esta comparação deste meu percurso de vida como um bom conselho que eles depois virão mais tarde, quando obviamente já são, não é, crescidos e perceberem isto, que para mim não fazia sentido eu também não dar este passo, não é? E no fundo dar o exemplo também e querer ser batizada não era porque ficava bem no livro, mas porque eu verdadeiramente sentia que era isso que Deus me estava a pedir e que não fazia sentido batizar um filho, depois viriam outros e que andávamos nisto a acompanhar, quer dizer, ir à missa, mas sem fazer sentido para mim, ser casada, mas a graça do matrimónio não chegar a mim, portanto isto não fazia sentido nenhum. Então decidi no dia de batizar da Ana, também fui batizada pelo Frei Bernardo, e portanto eu acho que isto é das grandes coisas que eu digo como dar bom conselho, no sentido em que os meus filhos, tendo já a idade cognitiva para perceber isto, perceberam que a nossa vida também nós temos que viver em sintonia connosco próprios e com aquilo que sentimos, com aquilo que a vida nos foi dando, que neste caso foi toda esta bagagem, esta formação em que realmente eu encontrei Deus, encontrei de uma forma diferente, porque também se podem questionar, mas já havia religião na minha vida, não era vazia, é verdade, mas isto acabou por ser uma aproximação tão real que eu comecei, quer dizer, não havia forma de eu dizer que não, que esta religião não é verdadeira e vou continuar, quer dizer, não haveria forma de eu negar isso pelo sentimento tão forte que estava a ter, e portanto este é o meu primeiro testemunho que vos queria deixar, porque nós obviamente temos que dar o conselho aos nossos filhos, temos que dar o exemplo aos nossos filhos, e para mim isto foi das primeiras lições de vida enquanto mãe, porque pus em prática uma coisa que eu achei realmente que não faria sentido de outra forma. Depois noutras ocasiões poderemos falar um pouco mais disto, porque depois a história tem outros enredos também pelo meio, e depois quando vos conhecer pessoalmente, quem sabe um dia que a Inês faça uma festa e que nos convida a todas, e portanto aí poderei desenvolver mais um pouco esta questão. Falando agora um pouco, se calhar, na minha vida profissional, também para perceberem que eu venho deste curso de Economia, tirado aqui na Faculdade de Economia do Porto,
Tive bastantes anos ligada à banca de investimento. Pronto, trabalhei em Portugal no início da minha carreira, mas vivi 8 anos em Paris com a minha família, portanto, no fundo, foi um passo muito importante. Nessa altura já havia os 3 filhos, portanto, eu tenho a Ana, que foi a mais velha, e depois nasceram os gêmeos, a Inês e o Henrique, mais de 2 anos depois, portanto, neste momento são 3. E fomos todos para Paris, que também foi um desafio enorme, e se calhar esta audácia que a Inês referiu há pouco também tem um bocadinho a ver com esse tipo de decisões que eu vou tomando também, ou que vamos tomando em família na nossa vida. E houve uma coisa que eu tinha uma carreira ótima cá em Portugal, isto até surgiu por causa de um projeto profissional do meu marido. E, portanto, nós, obviamente, em família, o que decidimos foi: não vai ninguém sozinho, se formos em família, é uma oportunidade ótima também para as crianças ficarem bilíngues e estarem num país diferente. E, portanto, eu despedi-me para ir com ele, portanto, para irmos em família. E depois, obviamente, tinha intenções de lá começar a procura de trabalho, e devagarinho achar que a vida, a parte a França é um país bastante socialista, achei que seria fácil arranjar uma creche, um infantário para os miúdos, o que foi de todo, não foi de todo o caso. E então eu tinha ali um tempo em que ainda não conseguia também arranjar trabalho, o meu currículo bastante bom, achava eu, cá em Portugal, não valia de nada em França. Faculdade de Economia do Porto ninguém conhecia nada, BPI ninguém conhecia nada, onde eu tinha trabalhado, Banco BIC e assim por adiante. Então eu resolvi meter-me noutra aventura, que foi fazer uma pós-graduação americana que se chama CFA. Não vou entrar também em detalhes, mas foi uma coisa muito difícil para mim, porque eu tinha os 3, obviamente, tinha um marido que trabalhava para aí 12 horas por dia, mas que por acaso era CFA, e portanto isso foi importante para me ajudar, no fundo, a organizar a vida familiar, porque ele sabia o difícil que era. Portanto, são 3 exames, 3 anos diferentes. E porquê é que eu estou a contar isto tudo? Porque este exame é um verdadeiro exercício de perseverança e de estudo bastante autodisciplinado. A pessoa não tem aulas, estuda sozinha e apresenta-se no exame, e a quantidade de material são tipo 3.000 páginas, é mesmo muito pesado. E pronto. E então o que é que aconteceu? Os miúdos eram, quando comecei a fazer no primeiro ano, eram pequenos, não percebiam nada. Arranjei logo trabalho, portanto, mal passei no primeiro nível, arranjei trabalho. E então decidi não fazer o segundo nível logo, porque também trabalhar numa empresa francesa era já para mim um desafio. Então parei esse ano, comecei a trabalhar, só que o meu empregador queria imenso que eu fizesse o curso e que continuasse, e portanto no ano a seguir fiz o nível 2, não sei bem como passei e fiz o nível 2, até que no último ano, o nível 3, acabei por reprovar a primeira vez que fui a exame. E aquilo foi uma frustração enorme, não é? Como devem imaginar, horas de estudo, imensas horas de sacrifício de vida familiar, se calhar até um pouco de negligência na parte profissional, tudo o que possam imaginar. E eu acabei por não cumprir com a minha meta e com o meu objetivo. E depois comecei a pensar: os meus filhos já eram, pronto, tinham, sei lá, tinham 6, 7 anos, por aí, quer dizer, mas já percebiam, não é? A mãe está a estudar para fazer um exame. E eu pensei: vou aproveitar este tema, porque aconteceu-me a mim e eles veem a minha frustração, também para tornar isto, no fundo, num exemplo para eles, não é? E de perceber que na vida não somos só sucessos, mas que nós também temos que saber lidar com o fracasso, e muitas vezes achando que é injusto, porque estudamos imenso, fizemos imenso esforço e mesmo assim não conseguimos. E portanto eu acabei por usar este exemplo real, uma frustração que eles viram, porque eu estava de luto, eu no ano a seguir nem conseguia pensar no raio do exame. Obviamente que o fiz e está tudo direito, está tudo feito, mas demorou-me este tempo para eu perceber isso, e usei realmente este exemplo para eles, deles perceberem que nós temos que ser perseverantes, nós temos que nos levantar, nós temos que continuar a olhar em frente, e que as coisas acontecem se nós quisermos que as coisas aconteçam. E, portanto, este também foi
agora misturando completamente a parte profissional com a parte pessoal, um dos conselhos que eu achei que devia dar aos meus filhos e para eles perceberem que a vida tem disto e que faz parte também cairmos, mas levantarmos. Pronto, este era outro exemplo que eu acho que era engraçado. Outra coisa que eu vos queria explicar um pouco neste mundo profissional que eu tenho, por onde eu tenho passado, depois entretanto saímos de França, 8 anos depois viemos para Portugal, então estamos em Portugal desde 2019 e eu tenho trabalhado desde então, desde essa minha experiência, desde que fiz o CFA, na área de investimentos, já em Paris era e quando voltei a Portugal também fui trabalhar para o Banco Carregosa, fazer exatamente isso, gestão, no fundo gestão de ativos para clientes que queiram investir o seu dinheiro. Portanto, basicamente, em palavras muito simples, era isto. Portanto, eu investia o dinheiro dos meus clientes. Os meus clientes confiavam aquilo que achavam que deviam e eu investia em empresas cotadas nos Estados Unidos, na Europa e por aí fora. Há uma coisa engraçada, e não vos quero de todo maçar com este mundo dos investimentos, mas morreu uma pessoa muito importante nesta área este ano, que foi o parceiro do Warren Buffett. Talvez Warren Buffett vos diga alguma coisa, mas o parceiro dele chamava-se Charlie Munger, são ambos bastante idosos, mas têm uma das empresas de maior sucesso em termos de investimento a nível mundial. Portanto, isto é um exemplo clássico. Se quiserem fazer um brilharete e falar de investimentos com alguém, falem sobre o Warren Buffett, que vão ficar, que quem vos ouvir vai ficar bem impressionado, porque estão a falar bem. E este Charlie Munger há uma frase que ele diz que eu gosto muito, que é: a melhor coisa que um ser humano pode fazer é ajudar outro ser humano a saber mais. E isto eu acho que resume tudo o que nós devemos também tentar ser na nossa vida profissional. E porquê que eu também digo isto, e até se calhar mais ligada aqui à área dos investimentos? A nossa profissão, esta profissão, tende a ser muito material, tende a ser muito de rentabilidades, de números. Portanto, é muito fácil perceber se as coisas estão a correr bem, se não estão a correr mal. Portanto, é muito quantificável, digamos assim. Quem faz investimentos, naturalmente, quer retornos positivos, não é? E, portanto, isto é uma coisa que está super presente, a parte material. E, portanto, eu acho que quem está nesta indústria tem esta necessidade de conseguir retribuir o give back outra vez à sociedade. Esta frase, eu acho que do Charlie Munger também acaba por refletir um pouco esta mesma ideia de que nós devemos ajudar alguém a ser menos ignorante e a tentar, no fundo, cultivar com aquele que nos parece, e muito humildemente, obviamente, com o conhecimento que nós próprios temos das coisas e partilhá-lo com quem está à nossa volta. E uma das formas que eu também arranjei para fazer isto, por um lado, obviamente, a parte de consultoria que eu faço ao próprio cliente, ou seja, o meu cliente, obviamente, vai saber menos do que eu nesta parte de investimentos, portanto, eu tenho a obrigação de o aconselhar bem, não é? Isto também depois passa por questões éticas e tudo mais, tem depois a ver com o perfil de investimento do cliente, coisas um bocadinho mais técnicas, mas o cerne da questão também é muito a parte ética e a parte de eu fazer o meu melhor possível e pôr os interesses do meu cliente acima dos meus próprios interesses ou mesmo dos interesses da instituição para onde trabalho, porque o que interessa é que o cliente vá servido de forma apropriada ao seu perfil e àquilo que ele quer fazer com o seu dinheiro. Isto é uma forma, obviamente, de fazermos bem a nossa profissão. E outra forma também complementar que eu costumo fazer e que gosto muito é dar aulas e fazer workshops sobre a forma como eu faço investimentos na minha profissão e, no fundo, partilhar a minha filosofia de investimento com jovens universitários ou mestrados ou que queiram, porque tem sido mais ou menos esse público-alvo que tem sido mais, os convites têm surgido mais nessa lógica, até mais de mestrados, no sentido em que
cada vez mais os cursos têm que ter pessoas da vida real a contarem as suas profissões na economia real. A teoria já eles aprendem nos livros e às vezes não é tão palpável e, portanto, eles adoram este tipo de workshops. Eu acho que nós acrescentamos muito na nossa profissão também a dar-lhes formação nesta área para puxá-los também para uma área que eles podem achar interessante. Ligados também à faculdade, outra coisa que eu também adoro fazer é estar em programas específicos de mentoria, portanto, ligados ou à execução de um caso prático. Por exemplo, eu fui mentora num concurso que houve em que cada equipa de cada universidade tinha que montar um caso de investimento sobre uma determinada empresa que lhes é atribuída, que eles não sabem qual é, só sabem quando entram no concurso, e portanto eu como mentora, eles têm direito a uma equipa, é-me atribuída a uma universidade e essa universidade pode-me usar durante 6 horas, durante esse período de tempo, e eu vou dando-lhes os conselhos que acho que eles me perguntam, portanto, as dúvidas que eles têm, e eu tento responder essas perguntas. A única limitação é que só podemos dar 6 horas do nosso tempo como mentores para isto. Portanto, isso é outro aspecto também que passa muito por partilhar a nossa experiência pessoal e, no fundo, também estar em contacto com estes jovens que eu adoro, para além de me manter jovem dessa forma, é também uma forma de os cativar para estas funções tão interessantes e que tanta falta fazem pessoas arejadas e que percebam realmente aquilo que é preciso fazer. E depois, por outro lado, outra coisa que eu também tenho feito, e isto se calhar um bocadinho mais a ver com jovens, mais relacionado também em orientá-los na sua vida profissional futura, portanto também jovens universitários ou mesmo no secundário, e é este programa de mentoria que eu também já participei com meninas mais, pronto, mais jovens e que não sabem, sabem a área que seguiram, mas depois não sabem fazer a bifurcação do que curso realmente podem seguir na faculdade. No fundo, tentar ajudá-las também na parte do networking e tentar perceber quem é que lhes pode responder melhor as perguntas consoante as coisas que elas veem como prioridade ou como hipótese de fazer, e portanto esta área da mentoria tem estado bastante presente na minha vida através dessas duas vertentes. Agora tenho sido também um pouco mentora dos meus filhos, no sentido em que os mais novos estão na fase de escolher a área, não é? Vão acabar no 9º ano e, portanto, vão escolher a área que querem seguir. Portanto, aí também dar aqui alguns conselhos e, obviamente, que como pais não somos neutros, não é? Mas tentar, pelo menos, aconselhar-los de forma a que eles possam também falar com as pessoas mais isentas, digamos assim. Portanto, é uma constante e tentarmos sempre contribuir para, no fundo, a formação mais técnica, digamos assim, dos nossos jovens. Por fim, eu acho que outra coisa gira também de partilhar, pronto, aqui já um bocadinho na parte mais espiritual e religiosa, e que também sou, eu e meu marido fazemos parte de uma equipa de jovens, somos um casal orientador, portanto, de jovens universitários, aqui aplicado, portanto, não se pode dizer que seja propriamente uma mentoria, mas é uma orientação, com certeza que de que vamos discutindo vários temas em cada reunião que há mensalmente, e portanto nós estamos aqui também como pais, como pessoas mais velhas, experientes, a quem estes jovens podem recorrer, não só para dar bons exemplos do assunto que estejamos a falar, ou dar algum contributo mais especial que achemos que devemos fazer, mas também é outro tipo de orientação e de mentoria que está bastante presente na minha vida e que eu também gosto muito, e portanto gostava aqui de deixar estas grandes vertentes
de aconselhamento, de ensinar e tudo isso que faz parte muito do meu dia a dia. Neste momento já não faço, o meu percurso profissional mudou radicalmente, desde há 15 dias, portanto estou neste momento a fazer um trabalho bastante mais comercial, mas ainda não tenho tempo para vos contar em que medida é que aplico estas vertentes, ainda é cedo para isso, mas de qualquer forma acho que este meu contributo para estes dois conselhos, estas duas obras de misericórdia, se calhar ficava-me por aqui, Inês, não sei se queres adicionar alguma coisa ou se alguma coisa que seja necessário esclarecer por parte também de alguém que tenha alguma questão, façam por favor, antes que isto desligue, mas acho que ainda temos uns minutinhos antes disso desligar. Eu ia avisar nos 5 minutos finais, mas faltam 4 minutos e 44, portanto isto foi mesmo na mousse. E penso que há muito a agradecer também pelo teu testemunho, Rina, acho que foste tocando as várias teclas do acompanhamento das pessoas em diversos aspectos do seu discernimento, tanto a nível familiar, pessoal, espiritual, profissional, de carreira, já muito mais técnico, menos técnico, mais espiritual, mais familiar, e confirmo a minha escolha de ter pedido a ti estas duas obras de Olha, misericórdia. ainda bem que não desiludi. Não, de todo, antes Muito pelo obrigada contrário, a todas por terem expectativas ouvido. largamente superadas. E obrigada, eu não vou abrir para perguntas, mas se alguma depois também quiser o contacto da Rina, Claro que sim, e quando pode eu estar à organizar essa vontade. festa, conheço as outras pessoas e fazemos mais partilhas e aproveitamos também mais da tua experiência. Sim, Mas claro. muito obrigada, Rina, também pelo Obrigada, teu Inês, tempo. pelo convite. Foi muito bom pensar sobre estes Obrigadíssima. assuntos. Um beijinho, obrigada. Obrigada. Obrigada a todas. Obrigada a todas, Obrigada. obrigada.